Gente, boa noite a todos. Vamos agradecer a oportunidade mais uma vez. Agradecer ao Cristiano aí pelo resumo geral aí do final do capítulo 1º, né? E pedir a Jesus continue nos iluminando, nos abençoando e que nós possamos continuar aprendendo, né? A gente tem um grande desafio, né? Tudo que foi colocado, a gente tem um desafio. Aí fazendo as mudanças necessárias para conciliar tudo, né? O crescimento intelectual, o crescimento espiritual e nos tornar pessoas melhores, certo? Então hoje a gente continua a primeira parte melhor, já a segunda parte do Livro dos Espíritos. Então na parte lá dos Espíritos, a origem e natureza dos Espíritos. Hoje é a questão 83. Nessa questão 83, o Kardec pergunta, uma pergunta simples, né? Eu tenho certeza que todo mundo já sabe a resposta. Ele pergunta assim: os espíritos terão fim? Aí completa a pergunta, né? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se sua individualidade terá um termo. E se num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Essa é a pergunta. Quer dizer, ele perguntou e explicou a pergunta, né? Argumentou em cima da pergunta para deixar claro. De repente, aí ele usou a retórica dele lá com os espíritos para ver o que os espíritos iam falar, né? Então, os espíritos terão fim? Então a resposta lógica e natural, que todo mundo já sabe, é que não. Seria isso, né? No final ele coloca assim, ó. Vai colocar que os espíritos não têm fim, tá? E a gente já sabe. Mas tem uma série de pequenos detalhes para chegar a esse ponto. A partir, inclusive, da pergunta, né? Quer dizer, compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno. Então, teoricamente, a gente fala que viemos de Deus, né? Que não tem muita explicação para a origem ainda, exatamente. Veio de Deus. Então, esse princípio é eterno. Mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo. Então, a ideia de individualidade. Nós somos individualidades, somos espíritos e está relacionado com a individualidade. A partir do momento que o princípio inteligente assumiu a condição de espírito e entrou na humanidade para desenvolver uma outra fase do seu processo de evolução, a partir deste momento ele vai se individualizando cada vez mais, né? Então, quando ele chega na fase crística, né? Na fase do Cristo, ele está mais individualizado no sentido de ser realmente ele mesmo. Então, essa é a ideia que nós ainda não temos completa, não temos assim tão clara, que é o que ele coloca perguntando para os espíritos. Então, se a individualidade terá um termo, e se, num dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. Tem uma doutrina que chama de panteísmo, nós já vimos uma questão atrás aqui a respeito, que vai falar, a ideia que dá é a seguinte: você imagina o oceano, aí de repente nós passaríamos a ser a gota d'água do oceano, cada um seria uma gota d'água do oceano, ou seja, uma parte de um todo. E de repente, essa parte do todo vence uma etapa ou várias etapas e volta ao todo. E aí a gota d'água voltaria ao oceano e se misturaria nele. Aí ela perderia a sua individualidade. Então a ideia é bem em cima disso. Então, e aí vem, neste caso então, voltaria
se misturaria com esse todo de onde saiu e perderia essa individualidade? Eu deixaria de ser eu em algum momento e misturar num todo aí, e eu perderia a minha identidade, a minha individualidade? Essa que é a pergunta, né? Aí fala assim, é difícil compreender que uma coisa que teve começo não teve fim. Tudo isso está dentro da pergunta, né? Ele argumentou, ele desenvolveu a pergunta. Aí vem a resposta dos espíritos. Uma resposta assim, delicada até, né? Há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Simples assim. Simples, real, claro. Por que que a gente não entende? Ele dá exemplo aqui, né? Porque a nossa inteligência ainda é limitada. Mas não é isso razão para as repelirdes. E dá o exemplo: o filho não compreende tudo o que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Por enquanto. Por quê? Porque a inteligência não desenvolveu o suficiente ainda para entender. Simples, né? A gente consegue entender isso? Ou seja, nós já temos inteligência hoje mais desenvolvida do que da época do Kardec, 1855, 6, 7, por aí, né? Foi quando foi organizado o livro. Hoje nós já estamos mais avançados do que naquela época e já temos melhores condições de compreender isso. Mas há 2000 anos, teríamos condições de compreender isso aqui? Então foi daqui que surgiram, né, aquelas ideias do mistério, por exemplo. Tem a questão aqui 78. A questão 78 ele fala assim: os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Aí fala, se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Mas pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Então nós tivemos princípio. Não terá fim, como diria a lógica de várias argumentações em relação às coisas, né? Não tendo fim e não sabendo ainda, e não tendo explicações completas para explicar como é isso, vai cair no campo do mistério. Aí eu até peguei um negócio sobre o mistério, eu achei interessante ali no dicionário, que é o dicionário bíblico, né? Fala assim, mistério. O que é mistério? O que a gente ouvia muito falar de que era ensinado, é falado de uma certa forma na igreja, não tanto, mas tem uma série de coisas que é mistério, né? Ah, é mistério de Deus. Por quê? Por que fala que é mistério? Porque não tem explicação. Ou seja, tem explicação, mas nós não temos, nós não sabemos qual é a explicação. Se alguém chega e explica, a gente não consegue entender. Chega chega aí um Sócrates, por exemplo, né? Chega mesmo um Santo Agostinho, aqueles filósofos antigos, eles vão chegar e vão explicar coisas que eles já sabem. E nós vamos ficar boiando, né? Por quê? Não estamos ainda capacitados para entender, né? Dizem que o Sócrates tinha sido preso pelos juízes, né? Injustamente estava preso, e a mulher dele ficou sabendo que ele ia ser morto, né? Ele tinha sido condenado à morte. Então a mulher dele vai desesperada, fala para ele: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Aí ele diz para ela assim: o que me importa? Eles também estão condenados pela natureza. Já? Eu falo, mas Sócrates, essa condenação é injusta. Aí ele fala para ela: e gostarias tu que ela fosse justa? Será que ela conseguiu entender isso que ele falou? Uma coisa assim, a gente consegue hoje, consegue? Consegue, né?
A gente consegue entender? Eu acho que ela pensou assim, é melhor você ficar aí. Fica quieto aí, você está fora da realidade. Né? Então, olha só. A condenação foi justa? Não, não foi justa. Mas ela queria que fosse justa? Ou seja, que tivesse feito alguma coisa errada mesmo? A lógica é essa. Né? Eles estão condenados pela natureza, todo mundo vai morrer. Essa gente não entendeu ainda muito bem, não. Certo? Ainda está assim meio... Um dia desse eu falei, estava falando sobre lógica, sobre fé raciocinada. Foi quinta-feira passada. Eu falei, gente, nós vamos chegar a um ponto que a hora que você chegar no médico e ele vai te dizer, com os exames na mão lá, você está com câncer e está no estágio bem avançado já, você deve ter uns 4 meses de vida. Aí você vai dizer, graças a Deus, obrigado, Senhor, porque eu consegui vencer essa etapa e daqui a uns dias eu fico livre desse processo. Ok? Essa é a realidade. É a realidade, é o que vai acontecer. Certo? Mas nós vamos espernear ao que souber disso, não vamos? Por quê? Porque a inteligência ainda não está suficientemente desenvolvida para entender a naturalidade disso. Então nós vamos ter dificuldade para entender. E além disso, nós fomos ensinados de uma forma contrária durante muitos séculos, talvez milênios. Agora a gente está invertendo muita coisa, mudando muito esses processos de entendimento das coisas. Tudo teve uma razão de ser. Era preciso que fosse feito de uma forma enquanto estava desenvolvendo a inteligência. Por exemplo, se não tivesse aplicado a questão do castigo de Deus, por exemplo, aquelas condenações, a ideia de pecado e tudo mais, as pessoas talvez fizessem coisas muito piores do que tinham feito. Como seria a conservação da vida, por exemplo? Quer dizer, se as pessoas tivessem uma consciência clara de que vai morrer mesmo, muita gente ia se autodestruir antes. Não, se eu vou morrer mesmo, por que eu vou ficar esperando? Principalmente se eu não tenho esperança mais de nada. Se eu estou com um problema sério, uma dificuldade qualquer. Quer dizer, hoje nós temos um índice altíssimo de suicídio no mundo inteiro. É muito alto. E esse índice está relacionado de alguma forma com isso, no sentido geral. Né? Agora imaginem se em tempos mais passados as pessoas começassem a ter uma clareza maior em relação à realidade, à certeza da morte. Então a autodestruição poderia ser muito maior. Então por isso vem essa enrolação, esse mistério aí. Aí ele fala assim, mistério é o vocábulo oriundo da religião pagã, em que o mistério significava doutrina secreta e peculiar que distinguia uma religião de outra, concretizada nos ritos, cerimônias e purificações privativas dos iniciados. Aí parecia uma discriminação, né? Nos tempos passados, aqueles grupos que chamavam de iniciados, eles recrutavam para participar dos grupos fechados pessoas que estivessem em melhores condições intelectuais e até de sensibilidade, percepções espirituais, para participar desses grupos e acompanhar o desenvolvimento dos grupos. Então a intenção não era exatamente discriminar as pessoas, mas ela dar condições para aqueles que já estavam um pouco mais desenvolvidos de entender mais. E aí eles entendiam mais, melhor, se preparavam para ir ensinar o que fosse possível e conveniente para os que ainda não estavam nessas condições. Então, o que aconteceu muito? Dentro desses grupos, eles aprendiam as coisas mais reais, mais concretamente, mas passavam de forma figurada às vezes. Jesus, de alguma forma, fez isso com as parábolas. Então, na parábola, ele não enrolava o pessoal, né? Mas ele contava uma historinha
que agradava e dava uma ideia do que ele estava propondo. Mas a história não estava totalmente ainda aberta. A parábola, nós estamos hoje começando a compreender algumas delas, com muitas limitações ainda. Então, imagine há 2000 anos. Só que ele não colocava assim como mistério. Muitas delas, como ele falava, por exemplo, sobre um agricultor, sobre o plantio, sobre semente, as pessoas entendiam o que ele estava falando em relação à semente, né? Aquela questão lá do tesouro escondido, né? Ele contou uma parábola que, analisando hoje, a gente acha até que foi um pouquinho meio desonesto, né? Hoje, assim, seria antiético até, né? Mas ele contou a parábola de uma forma que as pessoas entendiam o que ele estava querendo dizer. Né? Pelo menos em parte, ficaria mais fácil. Né? Você falar, um homem vai, entra no terreno do outro, e vai, o outro que morreu, né? Terreno da viúva. Ele vai, entra pelos fundos e vai cavar no terreno do outro, porque eles tinham o costume de fazer a poupança dele dentro de um baú e esconder em algum lugar do terreno. Então, esses caçadores de tesouros, eles iam, cavavam até achar o tesouro. Quando ele achava, ele escondia, certamente via quanto tinha, né? Escondia tudo de novo, e aí ia pela porta da frente e fazia uma oferta para a viúva que estava em apuros, com o tesouro escondido lá dentro do terreno dela, que ela não sabia. Ele fazia uma proposta para ela, certamente bem menor, mas que podia ser tentadora para ela que estava com dificuldade. Ela aceitava, ele comprava o terreno com o tesouro que estava escondido lá. Então, para que ele falou isso? Ele falou a parábola para mostrar como era a questão do reino dos céus. Porque quando o camarada achava o tesouro, ele saía, ia, vendia tudo que tinha e arrecadava o máximo possível para ir comprar aquele tesouro. Qual é o nosso entendimento hoje? Investir tudo que nós podemos hoje para adquirir esse tesouro que é o da conquista do reino dos céus. Hoje a gente está entendendo assim, está interpretando assim. Mas na época a coisa era concreta, era fato. Existiam pessoas que faziam isso. Então, na maioria das parábolas, a parábola do semeador, por exemplo, o semeador sai a semear. Todo mundo sabia o que era semeador, o que ele semeava, e sabia o que era semente. Sabia que semente que caía na beira, fora do lugar, era pegada pelos pássaros. Sabia que a semente que caía na pedra não tinha condição de aprofundar a raiz e morria. E sabia que a semente que caía no meio de um espinheiral, por exemplo, ela não ia crescer, porque ela ia ficar na sombra lá e ia ficar abafada. Eles sabiam disso. E sabia que a semente que caía em terra boa ia produzir proporcionalmente à qualidade da semente, inclusive. Então isso era fácil de entender. Mas não era fácil entender a interpretação que a gente está fazendo hoje da semente como ensinamento. Dos nossos corações, dos nossos sentimentos, das nossas mentes, como terra onde a semente vai ser colocada, que é o ensinamento. Não entendiam essa comparação da nossa mente, ou do nosso coração, né, que é a sede do sentimento, como lugar ainda endurecido, como a pedra, ainda cheio de conflitos, de confusões, como o ambiente lá cheio de espinheiros, ou simplesmente tão fechado que não permitiria que elas penetrassem e ficassem tudo na margem. E isso agora a gente está começando a entender, certo? Mas nós vamos chegar lá. Por que agora? Porque agora a inteligência de 2000 anos para cá já avançou muito, né? O Cristiano citou aqui várias situações do desenvolvimento tecnológico, por exemplo, os avanços que aconteceram em pouco tempo, né? Tem muito, isso aí todo mundo vê. A gente só não consegue ainda conciliar uma coisa e outra. Conciliar o avanço tecnológico, que é o resultado do desenvolvimento da inteligência,
e que esse desenvolvimento da inteligência já poderia estar fazendo com que o ser humano estivesse bem mais humanizado, moralizado, sensibilizado, envolvido com os outros seres humanos, a ponto de convivermos bem mais fraternalmente. E isso ainda não está acontecendo com a mesma intensidade do desenvolvimento tecnológico. Mas nós vamos chegar lá. Vamos? Vamos. Gente, tudo bem? Alguém quer falar? Se quiser, pode, tá? Bom, então há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas não é isso razão para as repelirdes. Não, não vamos repelir nada. O filho não compreende tudo que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Aí tá, 1857, lançamento do Livro dos Espíritos. Vamos fixar essa data. 1868, lançamento do livro Gênesis, certo? Capítulo 6. O título, eu acho super simpático esse título. Uranografia geral. Simpático, né? Hã? Foi tão simpático que a primeira vez eu tive que ir no dicionário e anotar. Eu fui no dicionário anotar o que significa uranografia, que eu não sabia, que eu nunca ouvi falar isso. É um ramo da astronomia destinado ao estudo das constelações e... Nem a minha letra, que eu não estou conseguindo entender direito. É dos astros, de uma maneira geral, os astros. Então, é um ramo da ciência. Então é isso, você ficar, não aprofundar muito. É um ramo da ciência que vai estudar mais pelo lado científico. Aí ele fala assim, item 19. Até aqui temos deixado em silêncio o mundo espiritual, o qual ele também faz parte da criação e realiza seus destinos segundo as augustas prescrições do Senhor. Não posso dar, senão, uma informação bem restrita, já em 1868, quinta obra do Kardec, da codificação. Muita coisa já desenvolvida, né? Mas ainda assim, o que os espíritos disseram? E esses são os espíritos dizendo para ele, através da psicografia ou por intuição, alguma coisa assim. Aí ele fala assim, não posso dar senão uma informação bem restrita sobre o modo de criação dos espíritos, devido à minha própria ignorância. Era um espírito superior que estava falando isso. Mas eu não acho que ele era tão ignorante que ele falou aqui, não. Ele queria só chegar perto de nós. E devo calar-me ainda sobre certas questões, embora já me haja sido permitido aprofundá-las. Não era tão ignorante, né? Aos que estejam religiosamente desejosos de conhecer e que sejam humildes diante de Deus, direi, rogando-lhes, todavia, que não baseiem nenhum sistema sobre as minhas palavras. Ao cuidado que o Espírito tomou para poder falar o que ele vai falar. Então, não baseie nenhum sistema. Eles chamavam de sistemas as ideias que as pessoas desenvolviam sobre um determinado assunto. Surgiu um tema. Aí as pessoas, cada área do conhecimento, saíam desenvolvendo uma explicação sobre aquele tema que surgiu. No Livro dos Médiuns ele explica bem essa questão. Tem um capítulo, chama Dos Sistemas. É o capítulo 4, a primeira parte do Livro dos Médiuns. Aí ele vai falar dos sistemas que foram desenvolvidos para tentar explicar as manifestações, as comunicações dos espíritos. E, de uma certa forma, para tentar combater o espiritismo. Porque cada grupo explicou de um jeito, né? O Cristiano falou, que aquela ideia do que o Kardec falou, que se surgisse alguma ideia melhor
que ele cederia e aceitaria essa ideia melhor, porque não tinha nada pronto, né? Não tem verdade absoluta. Então, todos os sistemas, as tentativas de explicar aqueles fenômenos, eles caíam, se perdiam em alguma situação, em algum argumento. Então, o argumento espírita superou todos os outros argumentos, porque ele conseguia aceitar os argumentos daqueles especialistas que argumentavam, mas ele sempre acrescentava alguma coisa. Porque tem a questão da crença concreta já para o Espiritismo na anterioridade da alma e na continuidade após o túmulo. O que nenhum dos outros sistemas entrou com a clareza que o Espiritismo entrou. Então aí já perdiam por esses dois aspectos aí, o antes e o depois. Tá? Aí ele fala assim, então não faço nenhum sistema sobre as minhas palavras. Cuidado. Mas ele falou, o Espírito não chega a receber a iluminação divina que ele dá ao mesmo tempo o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, nem de haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fronte seu augusto sinal que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Claro, não ficou? Não, né? Mas eu vou repetir que vai ficar claro, quer ver? O Espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo, livre-arbítrio, consciência, noção de seus altos destinos, nem de haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualidade. O que ele está falando aqui em quatro linhas? Ele resumiu aqui todo o processo da evolução espiritual. Então, essa evolução espiritual, ela está explicadinha ao longo de todos os conhecimentos que foram passados para nós ao longo desse tempo. Lá no Livro dos Espíritos, eles já falam que esse ser inteligente adquiriu as experiências que ele traz, já na condição humana, lá nos seres inferiores, lá na animalidade. Ele já fala isso lá, mas de uma maneira assim, bem mais velada. Aí o que ele fez aqui? Ele só levantou isso. Ainda não explicou. Certo? Nas obras complementares é que nós vamos começar a achar orientações mais concretas, e aí precisou do avanço da ciência, do desenvolvimento maior da ciência, que naquela época houve um avanço muito grande. Depois vem as obras complementares ao Espiritismo, que aí vem, por exemplo, o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que é um livro assim, super tranquilo, eu aconselho todo mundo pegar e ler, né? Super fácil de ler, tranquilo, né? Então, aí a Evolução em Dois Mundos vai trazer muita coisa. Você pega a obra do André Luiz, pega outras obras que vão trazendo frases, instruções, explicações, que nós vamos entender a questão do livre-arbítrio, a questão da consciência. Lá no Livro do Espírito, na questão 621, ele pergunta, onde está escrita a lei de Deus? A resposta é na consciência. Pronto. Certo? Entendemos a consciência? Não. Por quê? Para entender a consciência, é preciso entender a lei de Deus que está escrita nela. E depois que entender a lei de Deus que está escrita na consciência, e passamos a viver de acordo com essa lei que está escrita na consciência, é que nós vamos passar a ter consciência das coisas, entendeu? É mais ou menos assim.
Ah, Eu não lembro igual livro que eu lia, eu já fui leitor então. Cara, que Kardec fala o seguinte, ele apresenta o Espiritismo como mais um tijolo que ele está colocando na obra do mundo, né? O problema do nosso planeta aqui, ele apresenta como um tijolo a mais que ele está colocando, ele não abre essa coisa de outras, ele vai você começa. Então, falar, aqui é a verdade. Mais do tijolo. Na verdade, essa ideia aí, o tijolo, seria cada obra da codificação que vem acima do Livro dos Espíritos, vai completar o edifício da doutrina espírita. Mas é um só, é um edifício, que vai se juntar a todos os outros edifícios que são construídos por todas as outras doutrinas, e um vai acrescentando, vai completando sobre o outro, e cada grupo passa a ter o compromisso de ver o que tem de interessante no outro para facilitar o entendimento. E não o contrário, o meu é melhor, não quero nem ver o seu. Então o Espiritismo não chama atenção para isso. Pelo contrário, você vai aprender com todas as outras doutrinas. Não é? Porque nas outras doutrinas tem conhecimento que quem pegou o conhecimento espírita, que ele fala que é a chave para outros conhecimentos, inclusive para o Evangelho, que veio muito antes, aí você vai abrindo as portas e vai penetrando e descobrindo nessas outras informações, nesses outros conhecimentos, coisas que estavam veladas por trás da letra, principalmente do Evangelho. Certo? Aí, por exemplo, a gente vem da Igreja Católica. A maioria, uma boa parte, pelo menos, vem da Igreja Católica. Aí vem trazendo o hábito das orações lá da Igreja Católica. Não? Então você vai lá, por exemplo, outro dia eu até citei para o pessoal, e quase sempre parece surpresa, né, novidade, né? Você fala do credo. Se for pedir uma pessoa católica para definir o credo, é provável falar, é uma oração muito forte. Certo? Não vai claramente definir. Certo? Mas o título do credo, que vem naqueles caderninhos de missa lá, todo mundo que vai à missa pega o caderninho e fica lendo, não fica? Acompanhando a missa? Não, claro que não. A maioria não. A maioria não pega. Está lá. Está escrito assim lá, profissão da fé católica. Certo? Princípios fundamentais do catolicismo. O que diz o credo? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que o Espiritismo crê? Primeiro. Está completando. Nós já aprendemos a estar na Igreja Católica. Mas só aqui nós íamos estudar isso. Tá? E em Jesus Cristo. Seu único filho. Por quê? Jesus é o único filho de Deus? Não. Toda a humanidade né? Nós somos criaturas de Deus. Por que essa distinção aparente? Porque Jesus foi o único Espírito que passou pela Terra e viveu realmente como filho de Deus. Porque nós, já falei outras vezes isso aqui, né? Vivemos aqui ainda como filhos do animal. Nem é do homem ainda não. Nós estamos construindo o Filho do Homem. E só depois do Filho do Homem, que Jesus se identificou como tal aqui para nós, é que nós vamos iniciar a construção do Filho de Deus, que Jesus já estava adiantado. Certo? Por isso ele se apresenta para nós aqui, ele é identificado aqui para nós como Filho de Deus e foi identificado também e chamado de Deus na oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. A oração original é de Deus. O original é Mãe de Deus. Certo? Por quê?
Por quê? Para a igreja, Deus e Jesus é a mesma coisa. Entenderam? Aí, a gente vai entender isso, não vai? E aí, uma primeira coisa que a gente tenta fazer, e faz, é mudar. Muda a oração que eles fizeram lá. Que repetiu a vida inteira, né? Não, então é Santa Maria, mãe de Jesus. Na realidade, a Trindade Universal é uma versão do panteísmo. Espírito Santo, Jesus e Deus em um só. Isso. Então, aí a doutrina ela está abrindo a nossa mente para entender que há distinção de Deus, de Jesus e dos Espíritos, que é a pleia do Espírito Santo. Isso. E disse panteísmo também. Panteísmo. É aquela ideia do oceano, da individualidade voltar ao oceano. Aí tá. Aí o que o Espiritismo traz? Fala assim, ó, Deus é Espírito. Mas não foi o Espiritismo que inventou isso, não. João 4, 24? João 4, 24. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Claramente, o João fala isso lá, conversando com Jesus, conversando com a samaritana. Certo? Deus é Espírito. Então o Espiritismo traz, Deus é Espírito. Por quê? Deus é a inteligência suprema. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ok? E o Espírito? Primeiro ele define o Espírito com E minúsculo como princípio inteligente do universo. Que é exatamente o que está passando lá por esses lugares aqui que ele falou aqui, ó. Pela sede divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualidade. Nos seres inferiores, princípio inteligente. Quando ele passou por toda essa série, ele vai entrar na condição humana. Aí ele vai deixar de ser princípio inteligente e vai ser espírito com E maiúsculo, individualidade. Então aí vai caracterizar a individualidade dele. Então, aí na 76, né, está bem pertinho aqui, ele fala que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Certo? Então, aí Jesus é espírito também, né? Espírito, o mais inteligente que veio à Terra e se materializou aqui. Então, o Pai é Espírito, o Filho, que seria Jesus, é Espírito. E o que eles chamam de Espírito Santo, na verdade, seria Espírito de uma maneira geral, são todos os outros Espíritos que estão dentro do processo da evolução. Então, se o Pai é Espírito, se o Filho é Espírito, e se todos os outros são Espíritos, a Trindade para o Espiritismo é exatamente o que caracteriza a doutrina com esse título. Espiritismo. Então, para nós, tudo é espírito. Daí uma doutrina que cultua a ideia de que tudo no nosso universo é espírito. Vem do princípio inteligente e vai se individualizando como espírito, como seres inteligentes da criação e que vão colaborar com o ser maior na organização de todo o universo, de toda a criação. Simples, né? Aí é o que ele fala aqui, ó. Então, volta aqui. O Espírito não chega a receber a iluminação divina que ele dá. Ao mesmo tempo, o livre-arbítrio, então não dá para compreender claramente ainda o que nos dá o livre-arbítrio, a consciência, a noção de seus altos destinos, nem de haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualidade. É somente a partir do dia. Aí o que ele fez? Aqui ele voltou com o mistério. Aí ele velou a informação. Por quê? Ele não queria abrir mais. O que ele fala? É somente a partir do dia em que o Senhor... Quem é o Senhor? A gente chama Deus de Senhor, chama Jesus de Senhor. Mas o Senhor é o Espírito. É o Senhor Espírito. A partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fronte seu augusto sinal, que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Ou seja, quando o Espírito assume essa condição e entende a realidade do Senhor Supremo
e se posiciona também nesta condição de senhor em construção, é que ele vai começar a buscar isso que nós estamos buscando. E vai começar a penetrar nesses mistérios e vai ver que os mistérios não são necessariamente mistérios. Foi colocado assim providencialmente para não bagunçar a cabeça da gente. Agora a gente está vendo, a gente está ouvindo tudo isso aqui, está tranquilo, não está? Mas a gente entende ainda o que é livre-arbítrio. O seu Moacir, que é o mentor do nosso grupo, o irmão Moacir, né? O seu Moacir era um senhor, ele era deficiente visual, né? Já mais idoso, ele já tinha enxergado, né? Em outras épocas, mas ele já era mais idoso, muito doente. Então ele frequentava o nosso grupo aqui. A gente tinha uma mocidade aqui, né? Naqueles tempos passados, quando nós viemos para aqui, né? A nossa mocidade aqui era média de idade, uns 40 anos mais ou menos, né, Maria? Por aí. Então era a nossa mocidade. E o seu Moacir era um dos mais velhos da mocidade e fazia parte integrante, né? Mas uma das características marcantes dele era que ele falava sempre: o André Luiz que me perdoe, mas esse negócio de livre-arbítrio eu não concordo, não aceito e não insisto. E não precisa nem me explicar, não, que eu não vou entender. E não entendi, ele não aceitava. Será que já entende agora? Já, né? Entenderam? Agora já está entendendo. Ele já foi, tem muito tempo, né? Entenderam? Então, ele não aceitava. Ele dava um exemplo da grande maioria de nós que ainda está buscando o entendimento. Por quê? O entendimento só será real quando ele puder ser conciliado com a vida prática. Quando você puder conciliar entendimento de livre-arbítrio com prisão mesmo, cadeia física. A primeira pergunta que você vai fazer é: cadê o livre-arbítrio? Entendeu? E vai bagunçar. O que o Sócrates respondeu? Ele estava preso, injustamente, mas ele não respondeu como alguém que tivesse preso. Ele respondeu como espírito que tinha consciência do seu livre-arbítrio, da sua realidade. E essa é uma realidade que nós ainda não respondemos por ela, porque não entendemos e nos revoltamos. Quando nos revoltamos, nós nos fechamos ao entendimento e ficamos limitados àquelas ideias, o Cristiano até usou uma expressão aqui, limitantes. Aí você fica limitado à sua cela, o tempo que vai ficar lá, até que um dia, quem sabe, o Senhor manda lá um cristão, um evangélico, um espírita, um católico, que vai chegar lá e vai te dar umas dicas, que você vai começar a entender. E aí você se liberta dentro da prisão. Você vai se libertar lá. Vai passar a ter livre-arbítrio lá, porque ter livre-arbítrio não é poder fazer tudo. É exatamente saber o que você pode e o que você não pode, o que você deve e o que não deve fazer. Sem sofrimento, sem desespero, sem dor, sem mágoa, sem dificuldade nenhuma. Aí você está livre. Certo? Quinta-feira passada, eu estava vendo um programa, Analco, é um filósofo, né? Ele estava falando que não existe negócio de outro mundo, existe isso aqui, e a menina fazia a pergunta: então, uma pessoa, você acabou de falar, sou assim, né? Eu não conhecia, mas tal. Ele não concorda com o livre-arbítrio, né? Um moço, filósofo, onde não concorda que a vida continua, que a vida morreu, acabou. Ele dizer que ele é até ele é um ateu, mas não praticante. Como que é ateu não praticante? Ele fala que é ateu mesmo. Ele, uma pessoa lá perguntando ele respondeu. Eu estava vindo aqui em casa,
Se eu não fosse espírito, eu ia tirar, porque eu ia ficar doido, né? Cara, eu contei, eu admiro o cara, ele fala que não existe o espiritual, que existe aqui, morreu, acabou, isso aqui é só para enganar e tal. Nossa, eu estava jantando e rindo, né? Pode. Então, ó, o Condé, o Mário Cortella e alguns outros do Karnal, esses filósofos aí que se dizem materialistas, se bem que o Cortella não se diz materialista, nem a teoria. Ele está um pouquinho fora disso aí, mas ele não fala muito sobre essa questão espiritual também, não. Mas aí, esse pessoal, eles são filósofos, têm uma inteligência bem desenvolvida, aí tem aquela, como é que chama a palavra que você falou? Do argumento? Retórica, muito bem preparada, e eles não acham pessoas no mesmo nível de inteligência para trazer argumentos para eles. Aí eles acabam vencendo, certo? Mas eles estão dentro de um nível de desenvolvimento da inteligência que nós podemos aproveitar a questão da argumentação, do raciocínio lógico, porque eles têm o Cortella, que eu até ouço mais às vezes, o Cortella, ele tem um raciocínio, tem uma lógica que eu acho fantástica, a lógica dele, né? E os outros também. Então, dá para a gente aproveitar muita coisa do conhecimento deles. Não precisa tudo, porque eles estão limitados às questões do mundo material. Essa é a missão deles. Essa é a prova ou provação deles de virem limitados. Isso vai fazer falta para eles em algum momento, e essa argumentação lógica deles não vai conseguir suprir a falta do conhecimento do lado espiritual, certo? E aí que eles vão correr atrás, vão buscar, talvez em outra encarnação. Mas enquanto isso, eles prestam um serviço para a humanidade, para as comunidades. Na própria pergunta do Kardec, ele vai utilizar justamente dessa filosofia, entre aspas, materialista, quando ele coloca na pergunta o que muitos de nós ainda pensamos. Isso. Tudo que tem começo tem um fim. Exatamente. Nós trazemos esse argumento, tudo que tem começo tem um fim. Isso. Então Kardec ele lança justamente essa filosofia. Como conceber que algo que tem começo não terá fim? Exato. Então, vamos dizer, um argumento da Terra, né? Então, entendeu a ideia? Nós podemos aproveitar tudo isso, tá? Com as devidas moderações e não nos influenciar pelas argumentações dele, que são muito fortes, né? Teria a doutrina dos espíritos levar, por exemplo, um Divaldo para falar com o Condé, não tinha essa. Não iria. Não iria. Por quê? O que Jesus recomendou para os discípulos, para os apóstolos? Não procureis os gentios. Não entreis em cidades samaritanos. Procurai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os gentios são os que não têm e não querem ter religião. Eles não querem, então deixa eles em paz. Os samaritanos, eles têm religião, eles têm a crença deles, eles estão satisfeitos e felizes com a crença deles, deixa eles em paz. As ovelhas perdidas da casa de Israel são aqueles que estão procurando mais, que querem mais, que ainda estão em dúvida, querem satisfazer as suas dúvidas. São aqueles que não entenderam ainda livre-arbítrio, que não entendeu tudo isso que ele falou aqui, e que estão buscando complemento, instrução, razão para entender e para aceitar isso. Esses são as ovelhas perdidas da casa de Israel. São nós aqui que estamos buscando os conhecimentos. Aí esses sim. Então, para esses que nós vamos, nós, os seguidores do Espiritismo, os seguidores cristãos em geral, os que entenderam a mensagem de Jesus, vão. Quem não entendeu, vai brigar com eles, vai discutir e vai vencer quem tiver a melhor retórica. Fantástico isso, né? Acabou o tempo, a Jaqueline já está me olhando aqui de banda. Gente, muito obrigado. Fica assim para mim aqui, escondidinho aqui, viu, gente? Vamos então fazer a nossa oração final, agradecer
A semana que vem, ainda tem, né? Semana que vem é 88. 84. Ah, é 84, já estou pulando lá embaixo. Mundo normal primitivo, 84. Eu estou doido para chegar na ubiquidade, né? Não vamos chegar lá. Então vamos fazer a nossa oração de agradecimento, né? Jesus amigo, nós agradecemos pelo momento, pela oportunidade, por podermos conversar livremente sobre todos esses assuntos. Mexermos nos nossos sentimentos, mexer com a nossa inteligência, despertar a nossa curiosidade e abrir um espaço para buscarmos por nós mesmos acréscimos maiores, mais completos, de obras, de livros, de conversas, de palestras, de orientações de irmãos nossos de todos os cantos, de todas as crenças, de todas as filosofias, que possam trazer complementos que nos instruam, que nos ajudem no desenvolvimento da nossa inteligência. E que possamos também estar em sintonia com os nossos irmãos espíritos do lado espiritual da vida, que também nos trazem os conhecimentos, as orientações, e juntando tudo isso, nós nos tornaremos melhores se passarmos a vivenciar de acordo com as conclusões que vamos chegando. Obrigado, Senhor, por essas possibilidades, por essas oportunidades. Obrigado por esta casa que nos acolhe, que foi construída em Seu nome, para que possamos nos reunir também em Teu nome e fazer os questionamentos e os aprendizados necessários. Que o Teu amor nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado.